Bem, todo líder é marcado pela história com uma frase que identifica a sua trajetória política. E eu quero dar um exemplo de Tancredo Neves, que cunhou uma frase que era assim: o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então eu encho o peito de orgulho quando eu falo que eu moro em São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, porque aqui estão os restos mortais de Tancredo, né? E aqui nasceu Tiradentes e nasceu Tancredo. E Tiradentes uma vez disse: se cada um de nós quisermos, faremos desse país uma grande nação. Então, o Bolsonaro, e aí eu quero dizer que há males que vêm para bem, né? O fato do Alexandre de Moraes disponibilizar para a população uma reunião que era secreta, né, do presidente Bolsonaro com os seus ministérios, e que virou, né, espetacularização, né, para tentar agredir a imagem do ex-presidente. Ele cunhou uma frase que aí eu digo para vocês que são amigos do Bolsonaro, quem conhece o Bolsonaro de perto, que eu nunca tive essa oportunidade, de dizer para ele: olha, o João Paulo mandou te dizer que quando você morrer, que alguém coloque na sua lápide a frase que você cunhou durante a sua fala nessa reunião secreta que aconteceu, né, no ano de 2022. Não é nenhuma daquelas que vem cheia de palavrão, tá certo? Porque não é uma coisa que a gente queira ser lembrado. Eu não quero que você seja lembrado por esses palavrões. Mas eu quero que todo mundo saiba que essa frase que ele cunhou me marcou, sabe, profundamente. E vai marcar você que está aqui na CCI e que é membro da CCI, que acompanha os nossos trabalhos, né? Porque eu vou passar a frase dele, falando pela boca dele, e eu separei esse trecho, que é uma fala assim, e vem com um áudio ruim pra caramba, viu? E aí eu chamo a atenção do Coronel Cid, viu? Ô, Coronel Cid, se para fazer um vídeo, faz favor, viu? Ó, você pode ser um grande coronel, mas para fazer um vídeo, mas vamos lá. Olha a frase que o Bolsonaro cunhou nessa reunião, que era secreta, e que graças, né, ao Alexandre de Moraes ela se tornou pública. E aí, de antemão, eu agradeço ao Alexandre de Moraes por trazer essa oportunidade de nós conhecermos essa frase que ele disse, mas que eu não lembro de ter visto ele falar em nenhum outro lugar. Vamos lá. Vamos para o... Espera aí. Deixa eu botar no começo aqui. Você já viu a qualidade do áudio, né? Mas não interessa. O que interessa é a frase dele. Perder uma eleição na democracia, tranquilo. A gente não pode perder a democracia numa eleição. Entendeu? Perder a eleição numa democracia, tranquilo. A gente não pode perder a democracia numa eleição. Gente, essa foi a melhor frase que eu já vi o Bolsonaro falar. Esse negócio de Deus, pátria, família, liberdade é um projeto de governo dele, é uma proposta de ideológica e tal. Mas essa frase, porque eu que sou um democrata, eu que defendo a democracia, eu que sou amante das instituições, né, da parte da organização civil, do povo participando do processo democrático, essa frase tem que ser lapidar, ela tem que ser colocada no... Olha, se um dia alguém for fazer um busto, né, numa praça do presidente Bolsonaro, depois, né, no futuro, quando ele morrer, que coloque debaixo da placa dele, desse busto, dessa estátua, sei lá o que for, né, do quadro, de qualquer coisa, coloque essa frase:
perder a eleição numa democracia, tranquilo. Perder a democracia numa eleição, a gente não pode. Eu concordo, né? Então a frase do Bolsonaro é essa. Perder a eleição numa democracia, tranquilo. O que a gente não pode é perder a democracia numa eleição. Entendeu? Não é lapidar? Comente com isso. Coloque aí, hashtag, perder a democracia numa eleição, tranquilo. A gente não pode é perder a democracia numa eleição. Olha que coisa linda. Então vamos lá. Esse é o vídeo 191 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito, tá certo? E agora nós vamos passar mais um trecho da fala dele. E aí nós vamos ter aquele áudiozinho complicado, difícil de entender, mas eu vou, né? Já é difícil me entender, né? Porque alguns falam que eu falo meio enrolado e tal, mas eu vou tentar traduzir o que vocês não conseguiram entender por causa do áudio dessa reunião, que é um trecho muito importante. Sabe, é como se o Bolsonaro estivesse pedindo socorro, e ele não falou isso só nessa reunião. Ele já falou isso em outras ocasiões. Eu já ouvi ele falando isso. E ele fala, sabe, como diz assim, gente, presta atenção, socorro, sabe, é uma coisa mais ou menos assim. E que ninguém dá feedback, ninguém retornou uma fala dele quando ele falou isso. E eu fico assim, gente, ele está chamando uma atenção para uma coisa tão importante e ninguém dá importância para isso. Então parece que ele está isolado no mundo, entendeu? Ô, gente, olha isso, presta atenção. Então vamos lá. Olha, gente, presta atenção no que ele falou nessa reunião secreta, que graças ao nosso digníssimo ministro Alexandre de Moraes tornou-se pública. Vamos para o meu caso agora. Primeiro turno, à noite eu vi lá um retrato, né? Quase todo o Nordeste apurado e faltando muito presidente. Eu com 49% ganhei. Eles não. Bem, quando termina a apuração, eu caí para 47%. Segundo turno, eu ganhei os dois. O pessoal está louco para dizer para mim agora, está vendo como não teve fraude? Vamos lá. Começou novembro. Tiago me corrige aqui, né? Começou novembro. Teve uma denúncia de fraude. Pessoal, quem frauda ganha. Eu não vou fraudar para perder. Então, o que passou na cabeça da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro arranjou uma maneira de fraudar a eleição. Imediatamente foi para cima da PF e foi aberto um inquérito. Inquérito ostensivo. Eu tenho documentado aqui, quem quiser é só pedir para mim. Não pede para o gente, não pode pedir para mim que eu entrego. O inquérito todo. Bem, o que ele está falando? Deixa eu aumentar aqui o áudio. Está difícil de entender, né? Tá. Ele está falando o seguinte, ele falou no primeiro turno das eleições de 2018, né, que ele estava lá com 59% de alguma coisa, e já era, né, bem tarde. Ele falou, bem, ganhei no primeiro turno. Aí depois passou para 47%. E aí teve segundo turno. Ele achou estranho isso. Tá, mas tudo bem. Aí foi para o segundo turno. Ganhou as eleições. E aí depois surgiu uma notícia que teve fraude nas eleições. Aí a Polícia Federal foi em cima. Foi apurar. Aí ele falando, né? Bem, se teve fraude é que quem faz a fraude ganha as eleições. Eu ganhei as eleições, né? A Polícia Federal vai falar assim, pô, o Bolsonaro fraudou as eleições. Vamos lá para ver o que aconteceu. Então, nós estamos nesse ponto. Está dando para entender? Vamos ver o raciocínio do presidente. Bem,
O que a Polícia Federal fez? Foda-se, né? Porra, fraude, vamos foder o Bolsonaro, vamos botar o Haddad naquela cadeira presidencial. Daí começa a apuração. Ele falou assim, o que a Polícia Federal fez? Ele falou, foda-se, né? Vamos tirar o Bolsonaro e botar o Haddad na cadeira de presidente. Aí foi para fazer a investigação. Estou tentando traduzir porque o áudio está complicado, né? Vamos lá. Nos primeiros dias, a Polícia Federal faz suas perguntas e vem a resposta assinada pelo chefe do TI, Giuseppe Giannini. Ou seja, a Polícia Federal foi interrogar o chefe, né, da seção lá de informática, né, do TSE, que é o Giuseppe Giannini. Várias perguntas e tal, né, para saber o que aconteceu, né? Que fraude é essa? Vamos continuar ouvindo. Giuseppe Giannini. E ele diz lá que os hacks ficaram de final de fevereiro, começo de março, até dentro do TSE. Então, teve uma picada de áudio, mas eu conheço essa história. Ele falou que o Giuseppe Giannini disse para a Polícia Federal que num período tal, de tal a tal hora, um hacker esteve dentro do sistema, né, eleitoral, da sistema, né, de informática do TSE, que ele fuçou lá dentro, que ele teve lá. Teve um hacker que ficou lá, mexendo esse tempo todo lá. Entendeu? E que esse hacker, parece que se teve esse hacker, né, o hacker deve ter tido acesso aos logs das urnas. E ele fez a leitura dos logs e aí essa denúncia veio. Entendeu? É o que eu estou entendendo da fala dele. Aí, vamos continuar assistindo. Ele diz isso. Ele assina embaixo. Ele assina embaixo. Bem, daí, o que a PF pede? Pede os logs. O que a PF pede? Pede os logs das urnas eletrônicas das eleições de 2018. A turma que assiste a CCI já sabe o que nós estamos falando, né? Falou de log de urna eletrônica, não, a gente já domina isso, João Paulo. Então vamos lá. Vai ouvindo. O que me disseram que logs é a impressão digital do que aconteceu lá dentro. Podia ser entregue no dia seguinte. Podia ser entregue no dia seguinte. Bem, mas aí já acendeu luz amarela no TSE. Ele disse que, bem, esses logs, né, segundo me dizem, porque ele não sabe, né, é a caixa preta da urna eletrônica, né? É o que diz que está na urna eletrônica. Aí era para ter entregue, podia ser entregue no dia seguinte, né? O log da urna. Vai ouvindo. Opa! A fraude foi inversa. Presidente. Aí a notícia foi: opa! A fraude foi inversa. Não foi a favor do Bolsonaro. Foi contra o Bolsonaro. Então, é o que está na fala do Bolsonaro, que ele refere-se, né, ao relatório de uma investigação da Polícia Federal, do inquérito que estava apurando isso, das eleições de 2018. Que teve fraude, descobriu que teve fraude nas eleições de 2018. Aí a Polícia Federal foi, bateu o olho em cima. Aí, Bolsonaro fraudou para ganhar as eleições. Peraí, não. A fraude foi para derrotar o Bolsonaro. Descobre que foi para derrotar o Bolsonaro. Olha o jeito que ele fala isso. Bem, mas aí já acendeu luz amarela no TSE. Opa! A fraude foi inversa. Presidente. A fraude foi inversa. Se informa que os logs foram apagados de forma inadvertida.
Aí, o que acontece? Deu um pipi, uma picada no áudio lá, que os logs foram apagados de forma inadvertida. Vocês estão entendendo, né? Isso está no relatório, isso está nesse inquérito que ele está dizendo que existe, que era sigiloso, passou a ser sigiloso, né, depois que ele começou a falar sobre isso. Agora, já não é mais sigiloso, que graças ao Alexandre de Moraes, essa fala dele agora é pública. Isso virou debate e está na nossa comissão de cidadão de inquérito, né? Então vamos ver. Continue vendo. Por parte da empresa terceirizada que fazia a manutenção dos computadores. Ele vai falar um palavrão aqui. Ainda bem que deu pique, porque não precisava falar esse palavrão, né? Mas ele ficou pé da vida. Olha só, vou voltar aqui. Vamos lá. Por parte da empresa terceirizada que fazia a manutenção dos computadores. Eu voltei pouco. O que ele quer dizer é o seguinte, que o log foi apagado. Vamos ver. Eu estou batendo errado aqui. Vamos ver. Quem apagou os logs, né? Essa que é a fala dele. No dia seguinte, podia ser entregue no dia seguinte. Bem, mas aí já acendemos amarelo no TSE. Opa, a fraude foi inversa. Presidente. A fraude foi inversa. Se informa que os logs foram apagados de forma inadvertida por parte da empresa terceirizada que fazia a manutenção dos computadores. Vimos um vídeo agora há pouco que alguém pergunta lá pro Barroso, o pessoal está de máscara, então foi 2020 no mínimo, né? Pergunta a questão do armazenamento dos votos. Ele fica na merda, chama o Giuseppe Giannini para explicar. Daí ele fala, os votos ficam na nuvem. A empresa terceirizada fica, peraí, que porra é essa? Então quem faz a contagem, armazena, é uma empresa terceirizada? Essa empresa não foi ouvida pela Polícia Federal. Está na cara que a PF ia investigar. Alguém chegou lá. Ou vocês acham que eu tentei botar o Ramagem do meu lado? Tá? Houve o Alexandre de Moraes, não pode que é amigo dele. Ora, o cara é amigo do Fernando Henrique. Então, gente, agora já é público, né, Alexandre de Moraes? Você mandou publicar a reunião secreta e agora o povo quer saber desse inquérito, né, que estava sob sigilo. Agora não está mais, porque o Alexandre de Moraes mandou publicar a fala do Bolsonaro falando sobre esse arquivo, esse inquérito da Polícia Federal sobre as eleições de 2018 e que descobriram que houve fraude, mas que aí teve aquela história do hacker que andou lá e apagaram tudo os logs. Ok. Isso foi por volta de 2020 que ele disse, né? Porque o Barroso foi chamado para dar uma explicação e aí o Barroso falou que os logs fiquem na nuvem, aquela coisa toda, né? O Bolsonaro ainda estava meio cru sobre isso. E 2020, né? Foi 2020, porque estava de máscara, já era pandemia, não era 2019. Então, isso foi feito mais ou menos, segundo ele, né? Em 2020. A eleição foi em 2018. Certo? Agora, vamos entender isso. Agora você aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, certo? Eu vou passar o vídeo do nosso relatório. Nós também temos o nosso relatório, nós temos o nosso inquérito, que é a cidadã, somos cidadãos. É a cidadania se fazendo presente. É a sociedade civil organizada se fazendo presente. E aí nós tomamos para nós esse discurso e essa frase cunhada pelo presidente Bolsonaro. Perder as eleições numa democracia, tranquilo. Mas perder a democracia numa eleição, não pode. Então,
esse inquérito do mesário pianista, que fala: aquele que vota no lugar dos eleitores que não compareceram, termo forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, na época eu acho que ele estava no TSE, e ele cunhou essa frase, né? O mesário pianista. Ou seja, ele, que foi indicado pelo Fernando Henrique, quer dizer, chegou ao conhecimento do pessoal do PSDB que eles perderam as eleições por causa dos mesários pianistas. Isso depois que eles tiveram acesso aos logs. E aí eu vou mostrar isso para vocês, que a gente está divulgando esse relatório, e para você conseguir esse relatório é muito simples. Preste atenção. Olá, você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral? Acredita? Nope. Nope. Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, e explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram, com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Ô Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho para você ver. O que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações? Pega o seu celular, envia o Pix para nossa chave jpnoticias@gmail.com. A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora envia para você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica, né, e pedir nesses negócios de xerox aí,
para fazer o seu relatório e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o quê? Compartilhar, tá certo? Já sabe a chave Pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Então, qual que é a diferença das eleições de 2018 para as eleições de 2021? Para as eleições de 2018, entendeu? Os logs não foram, assim, de conhecimento público, né, do pessoal, principalmente o pessoal da direita. Mas o pessoal do PSDB teve acesso à questão dos logs, através daquele inquérito que descobriu que houve fraude nas eleições de 2018, né? E que aí teve esse inquérito que ficou em aberto, né? E aí eles apagaram os logs. Isso é o que disseram para o Bolsonaro, né? Quer dizer, o pessoal que estava no governo, não, apagaram os logs, não tem como ver. Aí o Bolsonaro ficou esperto, falou, a turma falou, olha, agora ele tem eleição, 2022, tá certo? Aí os logs vão para as nuvens, como diz o Barroso. Aí a turma do PL, baixou os logs, antes que as coisas, que apagassem os logs. E aí, deu isso que deu. Aí deu essa muvuca toda, entendeu? Daí nasceu, por causa disso que nasceu o 8 de janeiro. Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, porque aí isso aqui é muito importante, gente. Esse talvez seja o vídeo mais importante da Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Por quê? Porque, bem, o fato de ter acontecido essa investigação das eleições de 2018, entendeu? E lá se votou, né, para 2/3 do Senado, e aí mesmo o PT sabendo que o Haddad não ganharia do Bolsonaro, vamos botar lei em cima dos votos para senador, porque a gente controla o Senado e a gente controla o governo do Bolsonaro. A gente elege o presidente do Senado, aí fica com o presidente do Congresso, pronto, a gente tem controle, né? Nós temos o STF, a maioria foi pessoas que nós indicamos, e aí nós vamos fazer o chamado, que eles chamam de hoje, né? Está sendo chamado de a ditadura do poder judiciário, aquela coisa toda, e o judiciário vai conseguir fazer o contraponto ao governo Bolsonaro. Era o que se tinha para a época. Está entendendo? Porque não dava. O mesário pianista ele tem um limite de atuação. E a eleição do Bolsonaro foi muito estrondosa. A diferença para o Haddad foi assim, coisa do arco da velha, não dava para virar. Mas aí, o que acontece? O Lula estava preso, porque o PSDB... Aí, gente, eu falo para vocês, a gente tem que ter um pouco de empatia nessa hora, tá certo? Porque, olha, o PSDB já tinha levado 4 porradas do PT, sabe? Perdeu a primeira com o Serra, depois perdeu com o Alckmin, depois primeiro com o Alckmin, com o Serra, depois perdeu com o Alckmin de novo, depois perdeu com a Aécio. Eles não sabiam essa questão do mesário pianista, entendeu? O Lula sempre soube. Tanto que no primeiro governo dele ele criou o programa Mesário Voluntário, entendeu? Que não era mais o cartório eleitoral que escolhia o mesário, eram os mesários, cidadãos, as pessoas comuns que se voluntariavam para trabalhar de mesário. Como ele conhecia a questão da digital do mesário, entendeu? Que abre a urna para qualquer eleitor votar, aí botava a militância ali e pronto, entendeu? Não tinha fiscal direito. E aí o que acontece? Aí você entende. Gente, na reunião, ele fala que o Aécio perdeu por uma diferença muito pequena para a Dilma. E que na época, né, que o gráfico do Aécio é igualzinho o gráfico do Bolsonaro. E que na época o Aécio não fez nada. Ou se fez, eu acho que ele fez, ele não fez nada. Gente, o Aécio tentou fazer. O Aécio pediu a recontagem dos votos, o Aécio pediu auditoria no processo eleitoral,
tentou chegar nos logs das urnas. Na época eram poucos o que tinham acesso a isso, esse conhecimento. E as urnas também não tinha essas urnas de 2000 que foi usada de 2020, que é uma geração da urna que registra, que tem memória interna. Então, não é que o Aécio não fez nada, que o PSDB não tinha feito nada. Não, desde o primeiro governo da Dilma que começou o processo da Lava Jato. E o processo da Lava Jato foi uma operação de cunho policialesco e jurídico, mas também de cunho político, né? A turma do PSDB estava ali, olha, nós não vamos bater de frente contra o processo eleitoral, porque a eleição tem que ser sagrada. O país não pode abrir mão das eleições, porque é nas eleições que a gente consegue consultar o povo. A gente não sabe como é que foi, então não podemos sair jogando pedra no processo eleitoral, dizer que não pode ter eleição, tá certo? Talvez seja essa a falha do Bolsonaro. Não pode ter eleição porque tem fraude. Então, o PSDB na época foi para cima, entendeu? Moro, Dallagnol, e, eu tenho os dados aqui, mais de 100 pessoas presas, sabe? Tudo para falar, olha, a gente não tira ele no voto porque não tem jeito, mas a gente tira ele no impeachment, né? E tirou o governo do PT do impeachment. A turma fica gritando, é golpe, é golpe, é golpe, Temer é golpista, Aécio golpista, papapá e tal. Mas os caras tinham para eles, falaram assim, gente, se a gente não tirar vocês assim na marra, eu sei que na rua a gente não tira, porque vocês têm as manhas. E a gente não conhece as manhas. Entendeu? Então tirou o Temer, entrou, né? Falou assim, agora vamos arrumar o Brasil, né? Vamos colocar a situação no eixo. Pegou a Polícia Federal, aí botou o Alexandre de Moraes para ser ministro da Justiça, entendeu? Falou, não, agora a gente vai levar o negócio direitinho, tá certo? E o ABIN, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Aí o PSDB, junto com o PMDB, né? Mas a turma do PSDB, que estava ali nessa estratégia, começou, né? Agora vamos deixar o Lula preso, vamos aparelhar, vamos mudar tudo, vamos modernizar essa urna eletrônica para a gente poder continuar avançando com o processo democrático, né? Mas aí, o que acontece? Vem as eleições de 2018, o Alckmin era o candidato, né, do PSDB e tal, o Lula estava preso, e aí o PSDB, aí o PT falava assim, bem, o Bolsonaro é problema do PSDB, não é problema do PT. O PSDB tem o Haddad, o PSDB tem o Ciro, quer dizer, ele tem uma esquerda aí que tem capilaridade de voto. Não tem o Lula que está preso. Mas o Bolsonaro não é problema nosso, o problema é do PSDB. Está entendendo? Porque o Bolsonaro não crescia em cima do eleitor do PT, porque ele é de linha de direita. Mas o PSDB tinha esse eleitorado, entendeu? Que era mais de direita, que preferia votar no PSDB para não votar no PT. Tanto que se você pegar o mapa eleitoral das eleições de Aécio Neves, aí o Aécio Neves põe a mão na consciência, junto com o Alckmin, cara. Veja o tamanho do erro histórico que vocês cometeram. Vocês pegam a eleição do Bolsonaro de 2022 ou de 2018 e colocam o mapa do Brasil junto com o mapa da eleição do Aécio. Você vai ver que os estados que votaram no Bolsonaro foram os estados que votaram no Aécio. O eleitor do Aécio, o eleitor do PSDB, que era fiel ao PSDB, os estados que eram PSDBistas, que eram fiéis aos PSDBistas, aqueles eleitores, aquele espectro do eleitorado, que sempre votou no PSDB para não votar no PT, foram aquelas pessoas que foram tragadas por vocês
no 8 de janeiro, presas inocentemente, cobaias, para atingir quem? Para atingir o Bolsonaro. Então, olha o papelão, o erro histórico, o erro político que o PSDB cometeu para a história desse partido, que teve um papel no começo do processo de eleições diretas importante, mas que se perdeu no meio do caminho, e o PT, com essas malandragens, começou a dificultar para vocês. E depois de perder 4 eleições, vocês parece que perderam o juízo, falaram, não, vamos tirar ele na marra, agora a gente põe o Alckmin. E aí, entendeu? Aquela briga de vocês ali na época da Lava Jato acabou desgastando os dois. E aí o pessoal foi. O eleitor que era do Alckmin, que era do Aécio, falou, não, vocês estão brigando. Vocês estão numa disputa suicida, fratricida. Vocês estão igual canibais, se comendo. Eu vou votar no Bolsonaro. Está entendendo? Então, esse eleitor que foi preso, esses 1.800, esses senhores que foram presos, esses idosos que foram presos, essas senhoras que foram com crianças, com cachorro para Brasília, porque ninguém vai para fazer depredar alguma coisa levando criança e cachorro. Entendeu? Não é idoso que vai fazer isso. Pô, e vocês usaram esse pessoal de cobaia. Olha que coisa chata. Hoje eu estava assistindo no Gazeta do Povo, uma entrevista com um rapaz que foi preso, um motoboy. Cara, eu fiquei indignado. Eu falei, caramba, que injustiça com o rapaz. O rapaz, na maior das boas intenções, um cara do bem, senhor. Foi lá, foi atraído por essa polícia. Entendeu? A polícia botou ele, chamou ele lá, ele foi pro QG. Aí ele falou, não, lá a polícia militar lá, vai falar pra gente. Chamou a gente para ir para essa passeata. Ele foi convocado pela PM de Brasília. Foi o que ele entendeu. Não, se a PM está falando que vai escoltar a gente, é 8 quilômetros. Ele até disse que pegou um Uber para ir, porque ele é preguiçoso. Não, vou pegar um Uber, espero lá. Entendeu? Para atrair o pessoal do QG para isso, gente. Por quê? Porque em 2018 vocês conseguiram esconder os logs. Em 2022 não conseguiram esconder os logs. E aí o pânico bateu. Mas o triste não é isso. O triste é saber que o pessoal do PSDB, ao perceberem como eles perderam as eleições, ao invés deles tomarem uma posição histórica, falou, não, vamos caçar o registro do PT, porque isso que eles fizeram não está certo, como diz Bolsonaro. Perder as eleições na democracia, tranquilo. Mas perder a democracia numa eleição, aí é barra pesada. Entendeu? Só que ao invés de fazer isso, vocês esconderam do pessoal do governo da época, que é do governo Bolsonaro, a questão dos logs. E isso ficou sob sigilo, por quê? Porque tinha que ganhar do Bolsonaro, porque o PSDB perdeu o eleitorado dele para o eleitor do Bolsonaro. Porque os estados que ele votava no PSDB eram o pessoal que votou no Bolsonaro. Então isso deixou o PSDB numa situação desconfortável. Por quê? Porque o Alckmin, com aquela pingada de voto que ele teve em 2018, porque o eleitor dele, quem concorreu em 2018 pelo PSDB? O Alckmin, aquela pingada de voto dele, o eleitor dele foi todo para o Bolsonaro. Então, a turma do PSDB ficou com mais raiva do Bolsonaro do que o próprio PT. E o PT começou a rir do PSDB, falou, tá vendo? Vocês perderam para a gente por causa disso, e agora aí, a direita voltou. Tá vendo? Culpa de vocês. Ficaram para cima da gente. A gente tinha as manhas para segurar no mesário pianista a entrada da direita no poder. Agora vocês
prendeu a gente, agora a direita voltou. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos soltar o Lula, só se eu for candidato a presidente. Ah, tá bom, eu ponho o Alckmin de vice. E aí, como é que a gente faz? A gente segura a onda, põe o Alexandre de Moraes no TSE, ele vai ser o cara que vai cuidar das eleições, entendeu? E cria essa coisa do inquérito das fake news. Se alguém falar que tem fraude na eleição, a gente caça, a gente... Entendeu? Porque ninguém pode saber disso. Por quê? Porque nós vamos precisar do mesário pianista em 2022. E aí eu peço que as pessoas ponham a mão na consciência, sabe? Eu sou aqui um cidadão de 63 anos, um camelô, um cara que resolveu passar o resto da sua vida fazendo artesanato, sabe? Para se relacionar com as pessoas. Ó, eu fabrico jogos infantis, jogos educativos, de criança para 5 até 100 anos. É uma delícia, mas tá. E aí eu sou obrigado a parar com isso, né? E ficar aqui. Para quê? Para defender a democracia, defender o processo eleitoral, defender as instituições, defender o Estado democrático de direito e pacificar esse país. Porque a verdade é que liberta, como diz Bolsonaro. A verdade liberta, mas isso não é do Bolsonaro. Né? Como diz o Chico lá o Chico, ex da Globo, né? Só a verdade vos libertará, ele imitando o Bolsonaro. Então, esse negócio, hora da verdade, faz esse inquérito todo aí e traz o quê? Traz a fala do presidente falando sobre, né, o processo eleitoral de 2018 e que houve fraude e que apagaram os logs. E foi por causa disso, entendeu, que o Lula foi solto. Por quê? Porque precisava do esquema do PSDB. Aí juntou PSDB e PT, já tinha tantos no Supremo, colocou mais 2, que eram o Moraes e o Barroso, o Moraes e o Gilmar Mendes. A gente está com o Supremo todo nosso. Por que a gente não vai tomar o poder de novo? Né? E aí foi para cima. Então, eu vou terminar esse vídeo de hoje falando: perder as eleições numa democracia, tranquilo. Mas perder a democracia numa eleição, Brasil, mostra a sua cara. Diz quem é que paga para a gente ficar assim. Brasil, qual o seu negócio? O nome do seu sócio? Confie em mim. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Então, já sabe, né? Quer o nosso relatório, é só mandar um Pix de R$20, tá, gente? Eu falei 5 na outra, mas é 20. R$20 a título de colaboração para jpnoticias@gmail.com, e aí você manda esse recibo do Pix para o nosso WhatsApp, que está aqui, ó, 999618000, né, prefixo 32, e a gente envia para o seu WhatsApp em PDF o arquivo do nosso relatório, tá certo? Vamos pacificar esse país, gente? Porque eu acho que, olha, a gente não pode se omitir, sabe? É um momento que o Brasil vive. Eu vi o discurso do Mourão, general Mourão, senador Mourão, sabe? A preocupação que ele coloca com esse momento, certo? Porque as coisas é assim. Começa devagarinho, a coisa vai ganhando uma proporção, sabe? Que, olha aí, olha o grau, ó, que ponto chegamos. Prender o presidente do PL, o maior partido de oposição. Imagine isso no mundo, como é que repercute. Ó, lá no Brasil, a Suprema Corte mandou prender o presidente do maior partido de oposição. Cassou a elegibilidade do maior concorrente lá, que é o Bolsonaro, que é o homem que tem mais votos lá no Brasil. Ditadura, cara. Ditadura. O mundo está olhando para o Brasil. Isso é o que nós estamos vendendo. Viu, Moraes?
É isso que você está vendendo lá fora. Aí não adianta depois fazer uma investigação em cima daquela ONG, né, Transparência Internacional, porque apontou que a corrupção no Brasil está aumentando, e papapá. Não, o mundo está vendo. E a gente não quer perder a nossa democracia. A gente não quer perder o direito do voto. A gente quer continuar votando, acreditando no processo eleitoral. Já melhorou um pouco as urnas de 2020. Vai melhorar um pouco mais ainda. Nós vamos aperfeiçoar esse sistema. A gente quer que seja contagem eletrônica. Vamos com contagem eletrônica, vamos com voto impresso se for preciso, mas vamos caminhar para fazer as eleições limpas, para todo mundo participar, para evitar essa divisão do povo brasileiro. Isso é um câncer. Vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro, que é o processo eleitoral. Caçar partido, presidente de partido, maior partido da oposição, é caçar a democracia, gente. É caçar o direito do contraditório. É caçar o debate eleitoral, é caçar o debate público, é caçar o fiscal do governo, porque quem fiscaliza o governo é a oposição. Então vocês têm que abrir a mente para vocês e perceberem o grau da insanidade que estamos chegando. E aí, meia culpa também para essa imprensa antiga. Vocês vão sobreviver, tá certo? Porque nesse mundo, né, só as baratas dizem que sobrevivem. Por quê? Porque as baratas se adaptam a qualquer sistema. Se tiver uma bomba atômica, as baratas sobrevivem. Então vamos saber nos adaptar, porque para a gente sobreviver, a imprensa vai saber se adaptar com a internet para sobreviver. Mas não perca a sua essência, que é a credibilidade, gente. E aí eu falo para a Globo, para a Folha, para o Estadão, sabe? A imprensa está morrendo. Olha que merda. A imprensa está morrendo. A imprensa que a gente conhece, né? O jornalismo que a gente conhece, está morrendo. Né? A OAB está morrendo. O nosso sistema jurídico está morrendo. Por quê? Porque estão atropelando tudo. Não tá andando, as coisas não estão tendo mais peso. Está fazendo da cabeça. Só tem uma instância no Brasil agora, não tem mais primeira, segunda, terceira instância. Então está destruindo o nosso processo jurídico, nosso processo democrático está sendo destruído. Então essa frase do Bolsonaro é lapidar. Isso tem que estar na lápide de Bolsonaro. Vou terminar com ela. Perder as eleições numa democracia, tranquilo. Não pode é perder a democracia numa eleição.